Antes da gente responder a pergunta de fato, é importante relembrarmos alguns conceitos primordiais sobre o câncer do colo do útero. Primeiramente, né, que é uma doença de natureza crônica que vai gerar aí um processo invasor nas células intraepiteliais do colo do útero. E aí temos a causa primária, que é principalmente o papilomavírus humano, o HPV, envolvendo os subtipos 16 e o 18, que são as variações que mais causam câncer. E aí, relembrando um pouco da anatomia, a gente sabe que ele é formado pelo fundo do útero, pelo corpo do útero, o colo do útero e a vagina. Quando a gente vai fazer o exame especular, o Papa Nicolau, é essa visão que a gente tem, a visão frontal do colo do útero. E aí, perceba, olha o colo de uma mulher nulípara, que nunca teve filho, que é extremamente redondinho, e de uma mulher multípara, que já teve filhos, né? Ele fica mais atrofiado, fica verticalizado. E aí, perceba, o nosso colo do útero, a gente tem 3 partes principais, que é a camada mais externa, a ectocervice, essa abertura, assim, aqui, que é chamada de introito, que é a nossa junção escamocolunar, que vai justamente juntar a parte externa da ectocervice com a parte interna da endocervice. E aí, nessa parte externa, na visão frontal, quando a gente faz o exame especular, temos a ectocervice, né, que é o epitélio escamoso e estratificado, que ele é feito justamente para poder aguentar as influências do meio externo, como, por exemplo, o pH da vagina, que é extremamente ácido, na hora das relações sexuais, por conta do atrito, para não ser gerada uma lesão. E já a endocervice, que é esse tecido que fica mais na parte interna do útero, ele é um epitélio glandular simples, que vai produzir muco aí, através das células cilíndricas. E aí, a gente tem o que chamamos de junção escamocolunar, que fica justamente nesse introito aqui. É a junção da parte externa com a parte interna. Muitas vezes, acontece a exteriorização desse tecido, principalmente em alterações hormonais, como a menstruação e a gravidez. E é justamente nesses momentos em que a mulher, ela possui o maior risco para desenvolver o câncer do colo do útero. Por quê? Veja bem. É essa forma que o nosso colo do útero fica, quando a gente tem uma ectopia, que é essa exteriorização da JEC, né? E aí, imagine que esse tecido que era para estar dentro do nosso útero, ele fica para fora, ele se exterioriza, ele não está preparado para essas agressões do meio externo, por ser um tecido simples, e aí o nosso corpo, ele vai tentar fazer uma multiplicação celular para gerar um novo tecido, né? Vai gerar aí uma zona de transformação para poder se adaptar. Em muitas mulheres, esse processo de metaplasia, né, de crescimento celular para criar um novo tecido, ele acontece naturalmente. Só que tem mulheres que essa zona de transformação, ela vai ser lentificada, e aí vai precisar realmente de uma eletrocauterização para adiantar o processo, né, já que é justamente nessa zona de transformação que acontece o pico de exposição ao risco do câncer do colo do útero. Com relação à prevenção, como qualquer tipo de câncer, ele também se dá pelos fatores modificáveis, que é conduta simples no nosso dia a dia, como não beber, não fumar, praticar exercícios físicos, que aí realmente, de fato, vai diminuir a probabilidade. Mas diferente dos outros tipos de câncer, ele tem a medida primária de prevenção, que é o uso da vacina para crianças a partir de 9 anos, né? Para meninas, no caso. Porque, como a principal causa é o HPV, então já existem vacinas, né, há um bom tempo para poder prevenir essa doença, já que essas crianças, teoricamente, não foram expostas à relação sexual. E outra medida também seria o uso do preservativo, né? Só que existe E essa condição é que o preservativo, ele não previne inteiramente, vai ser parcialmente, porque, por exemplo, se essa lesão, né, pelo HPV, ela tiver numa região da vulva, tiver na região perianal, e o parceiro, né, os parceiros tiverem contato, independente da penetração ou não, ela vai estar, sim, se expondo ao risco, ok? Agora, de fato, entrando na pauta da pergunta, as diretrizes, né, de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico, né, o exame Papa Nicolau. E aí, a gente vai iniciar essa coleta a partir dos 25 anos, para as mulheres que iniciaram a atividade sexual, até os 64 anos.
Essas lesões, além de serem de baixo grau, elas vão sumir espontaneamente e a incidência nesse grupo etário é menos que 2%. Então, por isso, como uma forma também de abranger todas as mulheres e ter um controle, a gente prioriza esse grupo. Mas se caso a mulher queira e solicite fazer esse exame anual, não tem problema nenhum, até porque ela pode fazer somente o exame ginecológico, né, para descobrir possíveis infecções sexualmente transmissíveis, para tratar de inflamações, mas muitas vezes os profissionais de saúde, eles fazem os dois ao mesmo tempo, tanto a avaliação ginecológica, como também a avaliação citopatológica, para saber se tem essas alterações celulares intraepiteliais. Porém, acaba dificultando porque, por exemplo, se essa mulher ela tiver com um corrimento em abundância, acaba dificultando na leitura da lâmina, né, para descobrir essas células. Mas a gente remarca, por exemplo, dá um mês depois que ela faz o tratamento daquela inflamação e retorna para poder fazer a coleta novamente. E a mulher que nunca fez, por exemplo, que tem mais que 64, ela vai fazer o mesmo protocolo, vai realizar 2 exames e vai dar um intervalo de 3 anos. E aí, se tiver tudo ok, ela já não faz mais, vai ser dispensada. Por exemplo, se a mulher não quiser fazer a coleta citopatológica, a gente pode fazer só o uso do Schiller e do ácido acético para visualizar possíveis lesões. E essa daqui é justamente a coleta citopatológica, que a gente vai fazer a coleta tanto aqui, ó, perceba, da ectocervice, que é essa camada externa, e a escovinha para poder fazer a coleta da endocervice, essa camada mais interna. E aí a gente faz esfregaço e depois coloca dentro do coletor com álcool, a 96%. Essa daqui, por exemplo, é quando a gente avalia o exame ginecológico e vê possíveis inflamações, a vaginose bacteriana, aqui são herpes, que a gente visualmente já consegue visualizar sem colocar o espéculo, a candidíase, perceba que é um bem coalhado, bem grumoso, e aqui é o colo tigroide, a tricomaníase, que já é considerada um IST. E esse resultado aqui é de acordo com a idade, a gente tem uma conduta diferente. Então, por exemplo, quando essa mulher apresenta depois de 30 dias que a gente remarca para poder entregar o exame, o resultado, e confere como lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, e ela tem menos que 25 anos, a gente vai repetir em 12 meses. Agora, se esse resultado dá em uma mulher que tem mais que 25 anos, a gente vai repetir a citologia em 6 meses. E agora, se essa lesão ela já dá como alto grau, independente da faixa etária, a gente vai encaminhar para poder fazer a colposcopia. A colposcopia é um exame mais específico que vai se utilizar o microscópio como ferramenta para poder identificar melhor as células invasoras, né, e essas alterações intraepiteliais. Olha aí. Então, respondendo à pergunta, o intervalo é sim de 3 anos, e aí a mulher vai ficar repetindo esse ciclo de rastreamento até os 64 anos, ok? 2 exames negativos, intervalo de 3 anos.